Então vamos fazer uma coisa que é meio que 2 vídeos em um. Por que ficar no Brasil? Motivos que eu sigo e motivos que você pode ser convencido de repente a ficar no Brasil. E caso você não goste muito desses motivos, para que outros países que você pode ir, uma lista um pouco mais criativa do que Alemanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Esses 2 vídeos estão no mesmo vídeo aqui por um motivo muito simples, que é, eles seguem a mesma regra, eles seguem o mesmo princípio. E este princípio é a segunda regra de investimentos que todo mundo acha que é a primeira. A primeira regra de investimentos, a primeira lei sobre investimentos é não investe naquilo que você não conhece. Se você não sabe como é que uma coisa funciona, não bota dinheiro nisso. Ou vai estudar ou paga quem sabe para te dar um conselho. Agora, qual é a segunda regra de investimentos? Você quer comprar na baixa e vender na alta. É isso que você quer fazer, certo? E o que acontece? Bom, o Brasil é um país na baixa, é um país que está baixo e a gente pode discutir se ele um dia vai estar na alta. Isso é uma outra discussão, quer dizer, uma discussão que a gente vai fazer um pouco aqui, uma discussão um pouco mais longa, mas esse é o fato. E os outros países que eu quero sugerir para você também são países que estão na baixa para média, que podem ir para alta. Porque o que acontece? Eu não estou dizendo assim que isso é universal, ok? O que eu vou falar nesse vídeo não vale para todas as profissões, não vale para todas as pessoas. Pode ser um caso específico para você, pode ser que você olhe e fale, não é bem minha vibe, ok? Agora, o ponto é o seguinte, por que eu estou ficando no Brasil? Além de motivos, claro, sempre tem família, tal, apego às suas coisinhas, sempre tem, isso existe, fazer ok e tudo mais. Agora, também tem um fato relativamente pessoal meu, que é eu trabalho no movimento libertário brasileiro, e embora eu possa fazer isso aqui, YouTube, por web, ainda tem boa parte do presencial que é muito importante. Assim, se eu estivesse no Uruguai ou Paraguai, Chile, para fazer uma viagem. Agora, se eu fosse assim pra, sei lá, Coreia do Sul, digamos, não que eu vá pra Coreia do Sul, mas ia ser difícil, ok, convenhamos, até por uma questão de fuso horário. Então o meu trabalho está relativamente ligado aqui. E outro motivo também que eu ainda permaneço no Brasil, pelo menos uma oportunidade que eu vejo pela frente, é o fato de que, como eu falei, o Brasil é um país que está na baixa, com uma possibilidade de alta e uma possibilidade de creche do qual você pode se beneficiar. Porque isso também acaba caindo na primeira regra de investimentos. Investe naquilo que você sabe. Eu conheço como funciona o Brasil um pouquinho em investimentos em alguns ramos econômicos, melhor do que eu conheço outros países, ok? Você nunca vai falar assim, conheço o Brasil. Não, isso é uma puta arrogância, não existe isso. Assim, não, eu conheço 100%. Você fala assim, ó, eu conheço mais sobre investir no Brasil do que na África do Sul ou na Alemanha. Ok, então tem certas oportunidades que podem ser visualizadas. Então vamos pensar assim, o Brasil agora está numa situação de iminente falência do governo federal e com alto socialismo, né, baixa liberdade econômica, grandes dificuldades para empreender e tudo mais, que geram grandes dificuldades. Porém, isso faz com que o Brasil não seja um país de mercado saturado. Claro, existem alguns mercadinhos que estão saturados, como por exemplo o vídeo que eu fiz lá atrás sobre o exemplo da barbearia, né, que saturou de barbearia para todo lado, mas existem vários mercados no Brasil que estão abertos, tem pouca gente fornecendo para uma demanda relativamente alta, e tem uma grande margem de lucro aí que hoje é difícil de explorar por causa de muita intervenção estatal e insegurança jurídica, mas se você já está se posicionando, se você já está armando um esquema, você já está mancomunando alguma coisa, ok? E você já tem aí 2 anos de experiência de mercado, e daí começam a sair leis, reformas para liberalizar esse mercado, quando todo mundo estiver entrando, você já conhece o jogo. Então você já tem tudo estabelecido, você já tem sua carteira de clientes, você já tem infraestrutura, você já tem tudo mais bonitinho, você já tem experiência, e você está melhor posicionado para se aproveitar dessas liberdades econômicas que podem vir a acontecer no Brasil nos próximos anos. Claro, isso banca, claro, em cima da teoria de que essas liberdades virão. Elas podem muito bem não vir, isso pode realmente acontecer, ok? Mas aí, você está fazendo um investimento relativamente político, certo? Você está falando, mano, mas o que pode acontecer, certo? Vamos ver essa eleição agora, 2018. Dependendo de como vai, a gente pode ter oportunidades. Oportunidades em alguns setores. Que setores estão levando reformas agora onde eu posso entrar? Eu, pessoalmente, tenho algumas ideias, inclusive estou agindo em cima de algumas dessas ideias nesse momento, né?
Eu estou construindo várias coisas que vão sair ao longo dos próximos anos aí no canal, mas são oportunidades possíveis, porque você está comprando um país na baixa, você está ficando num país que vai ter algumas oportunidades. Isso é diferente de você ir para um país que está com várias indústrias muito saturadas, como por exemplo, Europa de maneira geral, assim, vamos pensar assim, uma Alemanha, uma Inglaterra. Existem oportunidades em empregos pequenos, sim, sempre vai ter essa demanda lá na Europa, assim, garçom, motorista, essas coisas assim simples, ok. Agora, se você fala assim, vamos abrir uma empresa. Pô, você fala, vamos abrir uma empresa de construção na Alemanha. Cara, nossa, que mercado saturado, velho. Você tá entrando com todo mundo já conhece a dança, todo mundo já tem o negócio instalado, aí vai ser uma dor de cabeça, claro. E por isso que eu disse que isso se aplica para algumas pessoas e não para outras. Se você tá indo para ter um emprego, alguma coisa assim, beleza. Agora, mesmo se você for crescer, ainda tem uma certa dificuldade ao redor disso. Agora, se você tá indo para empreender ou alguma coisa assim, se isso é um objetivo seu, ir para um país muito saturado é um problema. Outro exemplo de país muito em alta agora é o Canadá, que muita gente quer ir para o Canadá. Eu gosto do exemplo do Canadá como país em alta porque é literalmente a maior bolha imobiliária do mundo. Então, assim, eu acho estranho, eu não acho uma decisão economicamente inteligente. Uma pessoa de 25, 30, 35 anos de idade hoje ir para o Canadá e entrar numa hipoteca, entrar numa mortgage, entrar numa dívida para comprar um imóvel na maior bolha imobiliária do mundo. Quer dizer, você está vendendo o seu imóvel aqui no Brasil, ou pegando os seus investimentos, seu dinheiro economizado aqui no Brasil, indo para o Canadá, onde na conversão de moeda o seu poder aquisitivo vai cair, e comprando uma coisa na alta da alta. Aluga um negócio, velho. Calma, respira. Qual é a pressa, mano? Escuta. Calma, respira. Agora, eu entenderia alguém de 65, 70 anos fazendo isso. Que é o cara que fala, sei lá, pô, minhas filhas foram pra lá, tô com minha, sei lá, porque eu conheço uma pessoa que fez isso, né? Boa parte da família dele foi pra lá. Aí o cara tá falando, já tem uns 65 anos de idade aí. Se o preço do imóvel cair, eu vou morrer mesmo, cara. Dane-se, entendeu? Aí eu entendo, tudo bem. Agora, você ir pra meio uma bolha imobiliária lá no Canadá e se comprometer com isso, é meio comprar na alta. Agora, vamos pensar. Também, Canadá, olha para ramo de ideias. Isso é uma coisa que eu faço análise de países. A primeira coisa que eu tento analisar num país não é nem a economia ou as leis, é as ideias das pessoas, o que é muito difícil em vários níveis. Mas olha, por exemplo, o que está saindo na política canadense. O Trudeau, que é o primeiro-ministro deles lá, querendo adaptar o hino nacional para ele ser gênero neutro e não ofender. Quer dizer, essa é a preocupação política desse... Essa porcaria não tem futuro. Isso aí tá aqui, legal. A rota é pra cá. Não vai melhorar, convenhamos, ok? A gente tá na maior bolha financeira da história agora. O Canadá tá carregando isso lá em cima. E se isso estourar, ele vai ser muito prejudicado. Então você tá indo pra um país que tá em alta. Tô dizendo pra você assim, não vá para o Canadá em nenhuma hipótese. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, se você vai pra lá, se prepare. Não compre um imóvel, não compre na alta, entendeu? Entra lá com uma posição meio, vamos ver. Que é o que eu falei num vídeo passado, meu também, isso que eu falei sobre sair do Brasil, que é o seguinte, cara, não chegue num outro país que você não conhece porcaria nenhuma e comece a criar raiz. Quer dizer, vai com calma, dá uma olhada, trabalha nos negócios, mora de aluguel, tal, relaxa, fica suci, vê como é que é o negócio. De repente você passa uns 2 anos e fala, vamos dar uma olhada em outro país, sei lá, vamos pra Espanha, dá uma olhada lá, tal, você pode explorar o negócio. Você já saiu de um país mesmo, sair de outro. Qual é o problema, certo? Isso também vale para aplicação de capital. Eu sei que isso não se aplica a boa parte do meu público, de novo. Eu sei que isso vai soar bem para algumas pessoas, para outras pessoas vai ser, não é meu caso. Mas pode ser, né? Depende se você tem umas Bitcoin aí, de repente, né? Vai saber. Mas se você tem uma grande quantidade de capital para investir, ou nem grande, digamos, você tem, sei lá, 50 mil reais, você não precisa ser milionário. Investir em um país em alta, você vai pôr um país em alta para botar o teu dinheiro lá, você não vai conseguir retornos talvez tão grandes. Tem um retorno agora no mercado imobiliário canadense. Você tem todos esses mercados europeus, China, Japão, Estados Unidos em máximas. Aí você fala, não, mas eu acho que ainda vai subir. Tá, mas qual que é o potencial de alta? 20%, digamos. A minha pergunta, vamos mudar a pergunta assim. Vai subir 5 vezes? Não. A Alemanha vai dobrar nos próximos, assim, 10 anos? Talvez no nominal, né? Na inflação dobre, mas no real... Não é... Agora sim, existe como você dobrar o seu capital no Brasil realisticamente em 5 anos? Tem os lugares. Então aqui no Brasil,
justo porque você tem tanta dificuldade de investimento, porque é difícil o capital estrangeiro entrar, etc, etc, existem boas oportunidades de investimento. Uma delas é o patrocinador aqui do canal, que é o Urbi.me. Eu chamava de Urbi.me, mas é porque é o nome do site, né? Urbi.me. Que eles fazem o quê? Eles fazem investimento imobiliário na primeira fase da incorporação do imóvel. Por quê? Porque o que acontece? Você tem certas coisas na economia que sempre vai ter demanda. Por exemplo, teto. Lugar pra gente morrer, cair morta lá dentro, sempre vai ter demanda, cara. Não tem jeito, ok? Então o que acontece? Bom, tem que fazer o primeiro financiamento do imóvel, o primeiro financiamento de você comprar o terreno, de começar a construir uma estrutura, obter crédito, antes de você começar a fazer o projeto de incorporação lá mesmo, e daí você consegue ter acesso, não sei o quê, de créditos de banco e tal. Isso é uma coisa um pouco complicada. Então você conseguir esse primeiro crédito é difícil. O que a Urbi.me faz? Eles arbitram isso, eles falam, olha, então tem essas incorporadoras que precisam construir imóvel, porque tem demanda e vai continuar tendo, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas esse mercado não vai morrer, ok? A gente vai lá e aí o que acontece? A gente pega um projeto desses, acha os investidores, pode ser você, eles baixam investimento até para você consegue investir com 1.000.000 e os caras estão pagando agora, ou eles estão com um projeto aberto agora que o juro pode chegar a 15,5% ao ano. Quer dizer, minha nossa senhora, é uma rentabilidade legal pra caramba que você consegue ter em cima disso. Então, você conseguiria uma rentabilidade de 15,5% em um país tipo a Alemanha? Ah, mano, ia ter que caçar. Isso ia ter que, assim, sei lá, ir pra bolsa. E bolsa é risco. Você consegue uma rentabilidade de 15,5% em algum lugar, assim, tipo França, com um risco, assim, mercado imobiliário? Meio complicado. Agora, quando você tem o Brasil, que é um país que tá na baixa, que tem uma alta demanda de capital, você consegue. Então, se você tem capital para trabalhar agora, você pode colocar ele no Brasil em alguns ramos, vai ter que selecionar, vai ter que ter uma cabeça ali pra ter calma no negócio, pra ver o que vai acontecer, mas tem como você ganhar dinheiro. E agora, outra questão, isso eu tô falando assim na situação de, digamos, o Brasil tem uma onda de liberalização e tal, e de repente você fazendo um investimento de alto retorno agora, lá na frente você consegue fazer uma coisa, você consegue se posicionar bem pra colher uma coisa que vai crescer no futuro. Mas digamos que você falou, olha, não, eu acho que vai tudo pra merda, eu acho que esse barco vai afundar, que vai ser uma desgraça, que vai ter uma crise fiscal no governo federal, e eu acho que vai ter isso sim, vai ter uma crise fiscal no governo federal. Mas isso é uma oportunidade de investimento, você tem que saber olhar as coisas, ok? Então você pode parar pra pensar, digamos, eu acho que o governo federal vai falir, eu acho, ok. E não é só eu acho, análise mesmo, a gente pode fazer um vídeo inclusive só sobre isso, né? Fazendo análise do orçamento e tudo mais, né? Outro, né? Tem uma a cada 6 meses eu acho, mas enfim. O ponto é, você pensa isso, beleza. Então você tem uma oportunidade de investimento. Que coisas que o governo federal, estadual, municipal, etc. fornecem que as pessoas vão ter demanda? Ou que coisas que o governo federal compra, que são mais caras por causa disso, né? Tem mais demanda, que se o governo federal parar de comprar, vão estar baratas, então vão estar à sua disposição para comprar barato. Então você começa a pensar, peraí, só porque alguma coisa ruim vai acontecer, de maneira geral ruim, não quer dizer que todo mundo vai perder com isso? É uma oportunidade. Então você pode começar assim, bom, o que o governo vai fazer? Segurança, educação, saúde, etc. O que você pode investir agora para pensar fazer alguma ideia que esteja rolando daqui 1 ano, 2, que você vai conseguir clientes o suficiente para conseguir um salário massa, e isso vai ter demanda porque o governo deixou de fazer. O que você pode fazer? Você tem aí um monte de ideia de clínica popular, por exemplo, de saúde. Claro, teve uma regulação recentemente sobre isso, vou fazer um vídeo sobre isso, mas se você tem esse negócio rodando numa crise de governo federal, você pode se beneficiar. Ou que coisas que você pode investir hoje, que existe um espaço no mercado por dificuldade de empreender, de investir, etc., que vão continuar em demanda mesmo que o governo quebre. Porque essas são oportunidades. Então, se você tem esse olhar, se você consegue encontrar essas coisas, e eu tô dizendo assim, não só investir capital, mas você pode investir assim, o que eu posso já ir estudando que vai ter demanda lá no futuro, certo? Digamos, Brasil, voltando um pouco para a questão de liberalização econômica, você fala, bom, digamos que o Brasil abre as fronteiras para comércio um pouco mais, liberaliza a coisa, reduz imposto de importação, vai ter mais comércio internacional, então, de repente, estudar comércio internacional pode ser uma boa ideia. Mas e se der errado? Bom, daí eu sei comércio internacional, né? Então o Brasil que se exploda, eu vou para qualquer outro país. Então você tem um hedge, você tem uma posição que meio que não importa o que aconteça, você tá ganhando alguma coisa. Então você tem que ter uma ideia ao redor disso. Aí você fala, mas digamos então que o governo federal é falência. Bom, eu sei comércio internacional. O que pode faltar? Não sei. Você pode ter, aí esticou um pouco o limite do meu exemplo. Mas você pode começar a pensar, bom, se eu souber isso, certo? Aí você vai analisando as suas ideias.
Dá para pensar coisas ao redor disso e encontrar oportunidades num país que está em baixa, justo porque ele tem mais espaço para empreendedores novos. Agora, digamos que você não quer saber mais de Brasil. Você fala, quer saber, Dani, se exploda isso aqui, eu não quero saber, esse barco vai afundar, eu não tô querendo ter essas ideias aqui, tá bom, vamos embora. Ok. Agora, já que você está pensando nisso, vamos aplicar o mesmo princípio de novo. Que países que estão na baixa para média em vias de alta? Porque, como eu falei, se você vai entrar num mercado saturado, você está correndo um risco muito, muito forte de queda, sendo que o risco de alta não é muito bom. Então, que países que a gente tem hoje que estão numa situação dessas? Vou falar um país que talvez você nem saiba que exista. Geórgia. Porque não é aquele estado dos Estados Unidos. É o país chamado Geórgia, cuja capital é Tbilisi, e ele faz fronteira com Armênia, Azerbaijão e Rússia. Aí você me fala, Rafael, mas que bagulho que você fumou pra falar Geórgia? Bom, pois é, Geórgia é um dos países com maior liberdade econômica do mundo. Se você puxar, que eu lembro de cabeça agora, ele tá em 10º. É um país bem livre economicamente, mas que está fazendo esse movimento recentemente. Então, embora muitos investidores, muitos empreendedores, de maneira geral ali, Rússia, etc., estejam indo para a Geórgia, a onda ainda tá começando. Então você tá pensando assim, bom, é um país que tá em expansão, certo? Certo. Bom, legal. Então o que vai ter? Bom, vai ter demanda por coisa agro, que vai ter demanda para coisa de construção. Alguém vai precisar construir alguma coisa lá, velho? Sei lá, então se é um engenheiro civil, tá cansado de Brasil e tá achando que o Canadá é risco, mano, pega o Duolingo lá, puxa georgiês e vai aprendendo, né, velho? Não sei. Se bem que em inglês você fala lá bem também. Em Tbilisi, pelo menos. Então eles têm oportunidades lá. Falando em Azerbaijão também tá crescendo muito. Então é um país que é uma coisa meio estranha ali, mas é uma oportunidade. Outro país, Malásia. Aí você fala, Malásia, Rafael? Pois é, Malásia é um dos países que também está muito alto no ranking de liberdade econômica. Ainda tem umas coisas retardadas, tipo estatal de energia elétrica e tudo mais. São uns negócios assim meio... Mas, ok, mas eles estão indo numa direção de maior liberalização econômica e tá no Sudeste Asiático. E agora o que está acontecendo? Bom, como o salário chinês subiu muito, muitas indústrias estão fugindo da China. Sim, não sei se você sabe, mas o salário médio chinês já é maior que o salário médio brasileiro. Lembra aquela história de, chinês ganha salário de miséria? Não, é você que ganha. Agora ele está ganhando mais que você, ok? Só para você saber disso. Mas empresas estão fugindo da China para ir para outros países, tipo Vietnã, Laos, Myanmar, Indonésia, umas coisas ali ao redor, e um desses países é a Malásia. E a Malásia, por estar perto desses países, também se beneficia. Então, de repente, volta lá, comércio internacional, administração de empresas, construção, tem coisas, investimentos, administração, TI, tudo isso vai ter demanda lá. Então, de repente, você vai lá, é o que acontece. Bom, um país com a moeda mais desvalorizada, então pouco dinheiro que você tem aqui vai ter um poder de compra maior lá. Então você já começa subindo de vida e um país com potencial de alta legal. Outros países, 3 agora, Estônia, Letônia e Lituânia, os 3 países bálticos ali. Também um índice muito alto de liberdade econômica, um idiomazinho meio, cara, me chuta na cara logo, né? Minha nossa senhora, o que vocês estão falando? Ok, pode ser uma coisa meio chata, até por isso que tem muitas oportunidades lá. Mas também está muito perto da Rússia, a Rússia tem crescido um pouquinho mais, tá ali na borda da Europa, então você tá ali na Europa, mas você não tá pagando um custo de Europa, entendeu? Você tá ganhando em euro, mas você não tá pagando o custo de um aluguel do centro de Londres, aí já tá mais legal. Beleza. São países de alta liberdade econômica, a Estônia tá com um alto desenvolvimento de tecnologia agora, Letônia e Lituânia são países assim um pouquinho ainda mais rurais, começando a entrar assim, começando a subir o nível de tecnologia a mais, então tem oportunidades lá, então assim, vai pensando nessas coisas. Chile é um exemplo, Panamá, Honduras está, quem sabe, acertando algumas coisas. Se você quer arriscar mais, Equador não sei, Peru, se você quer arriscar um pouquinho mais, dá pra fazer umas brincadeiras lá, ok? Então tem oportunidades no mundo se você tiver disposto a falar, quer saber, vamos baixar a expectativa aqui um pouquinho, sabe? Eu não quero ir pro lugar lá que tá perfeito, não quero dar o salto pra perfeição logo. Falar, vamos num lugar que tá legalzinho e melhora, e daqui 10 anos eu vou estar pensando, puta, eu fui aquele cara que sacou de investir, sei lá, na Coreia do Sul em 1965, e daí em 1990 esse cara tava, mano, falei! Você quer talvez ser esse cara que entrou 10, 20 anos antes da grande disparada. É um pouquinho difícil acertar isso, não é tão simples assim, mas se você tem uma análise boa e se você também não chega criando raízes já, mas fala, ó, vamos ver, se der errado o rolê aqui eu vou para outro lugar,
se dá uma explorada nos 2, 3 países aí ao longo de uns anos, tem oportunidades boas para serem encontradas. Isso vale para todo mundo? Não, não vale para todo mundo, não é universal. Agora, é uma coisa para se botar na lista para pensar, ok? Eu sei que é um vídeo longo, mas eu achei que era um conteúdo legal, uma discussão legal. O link lá dos investimentos da Urbime vai estar lá na descrição. E por este vídeo é isso. Tchau, tchau.